Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, semana decisiva dentro e fora de campo para o Clube de Regatas Vasco da Gama, com várias definições. E a gente vai falar muito aqui sobre o jogo de ontem, o Vasco se complicando aí na tabela, o Vasco empatou com a Chapecoense, o Vasco tem vários problemas aí para a partida contra a Ponte Preta que está em ascensão aí na Série B. Iremos falar muito sobre a situação de reforços, o Vasco aí mapeando o mercado para até o dia 15 trazer peças aí para poder ajudar o nosso clube. Vamos falar também bastante sobre a situação do novo treinador do Vasco da Gama, semana aí de definição, e vamos falar aí sobre a SAF, que vai pegar fogo essa semana. A gente vai ter aí, a princípio, a AGE no dia 7, mas com várias ações aí na justiça, e é o seguinte, tá dando o que falar. Então eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike. E o diferencial aqui, pessoal, é porque aqui é sem maquiagem e é sem sacanagem. As coisas aí que os passadores de pano e os jornalistas não te contam, a gente vai falar especificamente para você aqui no nosso canal. Então, sobre o Vasco da Gama e Chapecoense. O empate ontem, gente, foi trágico. O Vasco pode cair aí para a quarta colocação caso Bahia e o Grêmio vençam. E é o seguinte, a diferença que chegou aí a 12 pontos para o quinto colocado pode cair para 4 pontos em caso de vitória da Tombense contra o Cruzeiro. E do jeito que é a rivalidade entre Vasco da Gama e Cruzeiro, não duvido nada que o Cruzeiro entregue esse jogo aí. E é o seguinte, o Vasco ontem foi operado, foi prejudicado pela arbitragem. A diretoria do Vasco informou que vai pedir aí a CBF, a comissão de arbitragem, o áudio aí e o vídeo do VAR para ter noção do que foi conversado entre o árbitro e a cabine ontem, mas fato é que o Vasco verdadeiramente não jogou nada. E é o seguinte, se o Vasco quiser subir, não pode perder pontos mais jogando em São Januário. Agora vem a Ponte Preta, jogo muito difícil, mas o Vasco vai ter 9 dias aí de preparação. E é o seguinte, problemas aí para o Vasco da Gama. Yuri Lara não vai poder jogar, Nenê e Palácios suspensos. E de quebra, o Gabriel Dias ontem sofreu uma lesão séria, saiu ainda no primeiro tempo e é dúvidas aí. Então, Léo Matos já está de sobreaviso. E é o seguinte, meus amigos, o Vasco ficou nítido ontem que precisa de reforços aí para ajudar a equipe no acesso. O Vasco recentemente contratou o Fábio Gomes e o Paulo Vitor, que vão se apresentar amanhã no CT Moacir Barbosa, com o restante aí do elenco, além do Alex Teixeira, que precisa aí melhorar o aspecto físico. O Vasco está negociando aí com o atacante Tubarão e hoje saiu no Diário Carioca que Enzo Gimenez, jogador do Cerro Porteño,
que tem 24 anos, estaria negociando aí com o Vasco da Gama. É um ponta-direita que também joga na lateral direita. Vasco buscando homens aí de lado de campo aí. E é o seguinte, aposta, o Vasco não tem dinheiro para poder contratar, então essa é a situação. Meus amigos, a situação do treinador. Essa semana a gente deve ter uma definição com relação a isso. A tendência é que o Emílio Faro deva continuar no Vasco da Gama até o jogo contra a Ponte Preta. Por quê? A princípio, a gente vai ter aí a AGE no dia 7. E há gente dizendo aí que o Vasco teria um técnico de ponta engatilhado, sempre naquela chantagem, se a 777 Partners assumir. Então eu acho pouco provável que o Vasco anuncie treinador esta semana, mas no topo da lista aí está o Renato Gaúcho e também o Odair Helma, né? Então é o seguinte, a gente está aguardando essa situação ser definida e o preferido aí do torcedor vascaíno, sem dúvida nenhuma, é o Renato Gaúcho. Agora, a situação da SAF aí segue indefinida. A gente, a princípio, vai ter uma reunião aí, a AGE, Assembleia Geral Extraordinária, no dia 7. Todavia, há uma liminar hoje na Justiça que está suspendendo os efeitos aí da última sessão do Conselho Deliberativo, certo? A outra liminar também que pede aí para que os contratos do Vasco da Gama com a 777 Partners venha a público para os sócios não votarem aí no escuro. E a gente tomou conhecimento que na sexta-feira houve um pedido aí na Justiça, nova ação para que essa situação da AGE seja postergada aí, adiada até que haja a situação aí da entrega dos documentos por parte aí do Vasco referente aos contratos, né? Então essa é a situação aí. É muito indefinição se vai acontecer ou não essa situação da AGE no dia 7. Todavia, né, o Vasco aí, diante de uma diretoria incompetente, não tem dinheiro, torrou 70 milhões, está aguardando aí essa situação para poder simplesmente anunciar novo técnico e reforços aí. Essa virou a chantagem perfeita. Um bando de golpistas que não tinha condição de assumir o Vasco da Gama, como vocês são sabedores disso, né? Arrumaram uma solução hipotética, vender o Vasco da Gama, né? E agora é essa chantagem. Se não for vendido para 777 Partners, não tem reforço. E de noite a gente vai fazer uma live aqui. Olha, que a gente vai abrir a caixa preta dessa situação da SAF falando sobre a 777 Carioca. Aguarde. Muito obrigado aí pela sua atenção, tá? Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu, meu amigo.